Nesta aula nós vamos ver sobre o Composer. O Composer é um gerenciador de dependências para o PHP. Acabou se tornando o gerenciador de dependências, entre aspas, oficial do PHP, porque todo mundo está usando ele, então eu recomendo que vocês usem ele também. Para quem não sabe, um gerenciador de dependências nada mais é do que um gerenciador de bibliotecas. Nós vamos criar um arquivo no nosso projeto que vai determinar quais são as bibliotecas que nós vamos utilizar e o Composer vai cuidar de baixar a versão atual da biblioteca e colocar no nosso projeto. Basicamente é isso, tem bem mais coisa, mas para o nosso uso é isso que a gente precisa saber. Então eu abri aqui getcomposer.org, vamos aqui, como que a gente começa. E aqui nós temos as opções de instalação. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês de como é a instalação, mas eu não vou mostrar a instalação passo a passo. Se o sistema que você está utilizando tem um terminal decente, se for Mac ou Linux, é só copiar esses comandos aqui. Então você vai lá no terminal, cola esse comando aqui, eu não vou executar porque eu já tenho o Composer instalado, e depois mover o Composer para um local mais facilmente acessível. No Windows eu não sei como é que instala, mas aqui devem ter as instruções. Aqui ó, tem um instalador para Windows, então não é difícil de instalar para Windows também. Agora que nós vimos um pouco sobre o Composer, eu vou mostrar para vocês o nosso projeto. E o projeto é esse aqui, ele é um gerador de contagem regressiva para uma data. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma data que é no mês que vem, e eu clico aqui em criar e ele deve me retornar um contador de quantos dias faltam para essa data. E como vocês podem ver aqui, eu estou no dia 19 de agosto, aqui é 19 de setembro, e essa contagem obviamente está incorreta, porque eu simplesmente coloquei ela aqui. Então por enquanto esse gerador aqui não está gerando nada de verdade, é só um placeholder, né? Nós temos aqui o nosso index, onde eu tenho um formulário. Esse formulário vem com o campo data por padrão com uma data daqui a 31 dias. E isso manda via get para o arquivo contagem.php, que vai ser o responsável por mostrar a contagem de quantos dias falta. Eu já deixei tudo prontinho aqui, só falta realmente fazer o cálculo de quantos dias faltam para aquela data. E esse cálculo vai ser feito por uma biblioteca que nós vamos instalar utilizando o Composer. Bom, como saber qual biblioteca usar é uma questão que não tem nada a ver com a nossa aula. Isso é uma questão de pesquisa. Vai lá no Google, procura mais ou menos o que você quer fazer. Recomendo procurar em inglês, porque é mais fácil de encontrar. Busca lá e encontra a biblioteca. No caso, eu já conheço, eu vou utilizar uma biblioteca chamada Carbon. Um lugar muito bom para pesquisar bibliotecas é no próprio GitHub. Se você já sabe o nome, dá para ver aqui se faz parte do GitHub. Tá aqui então a biblioteca que nós vamos utilizar. É bom até deixar aberto, porque aqui já tem uma bela de uma documentação, que pode ser útil para nós depois. Para configurar esse nosso projeto para o Composer, nós vamos criar aqui um novo arquivo, composer.json. E é um arquivo JSON normal, e uma das coisas que eu posso colocar aqui é require, e aqui dentro eu vou colocar uma listinha das bibliotecas que esse meu projeto precisa para funcionar. Como que eu sei o que colocar aqui? Eu posso utilizar esse sitezinho aqui, packages.org, e aqui eu posso procurar o pacote que eu vou usar. Então nós vamos usar o Carbon. Não é esse aqui. Agora sim. Carbon. E aqui já tem a linha que eu preciso colocar ali no meu arquivo para utilizar essa biblioteca. Bem tranquilo, não tem mistério. Salvei aqui o meu arquivo. Nós só vamos utilizar essa biblioteca, mas eu poderia colocar aqui várias. Então, vamos deixar só essa aqui que nós vamos usar. Vou fechar o arquivo. Agora é simples. Eu venho aqui no meu terminal, dentro da pasta desse meu projeto. Podem ver que aqui eu tenho o meu composer.json. E eu vou rodar composer install. Isso pode demorar um pouquinho.
Pronto, no vídeo vocês não viram a espera, mas não é muito tempo, para vocês terem uma ideia, dá tempo de tomar uns 3 goles de café no tempo da instalação. Isso depende, claro, de qual biblioteca que você está instalando. Se for uma coisa muito grande, às vezes com muitas dependências, pode demorar mais. Mas está pronto agora e nós estamos prontos para utilizar aquela biblioteca que nós instalamos. O que o Composer fez? Ele criou uma pasta vendor aqui, e dentro dessa pasta vendor ele coloca aqui as bibliotecas, o código dessas bibliotecas que nós pedimos para ele instalar. E também esse arquivinho autoload.php. Lembram daquela parte sobre namespaces, onde a gente estudou autoload? É essa mesma coisa. O Composer gera um autoloader e registra ele para nós. Então, quando a gente quiser utilizar a biblioteca ou as várias bibliotecas que nós importamos, é só a gente incluir esse arquivo aqui. Então eu vou dar aqui um require once vendor /autoload.php. Então eu só preciso incluir esse arquivo do Composer aqui e a partir desse momento eu tenho acesso a todas as bibliotecas que eu coloquei lá no meu require. E agora eu vou terminar o nosso projeto em tempo recorde. Prontinho! Então eu estou aqui chamando o namespace e a classe para eu poder usar a classe direto sem ter que estar colocando o namespace sempre antes. E eu vou instanciar aqui Carbon e eu vou criar a partir de uma data, a partir do ano, mês e dia que foi passado no nosso formulário. E aqui eu vou pegar e vou fazer a diferença em dias entre essa data aqui e a data de hoje no horário do Brasil, que é esse aqui, América São Paulo. Então vamos aqui. E agora funcionou. Vamos ver quantos dias faltam para o final do ano, por exemplo. Faltam 134 dias para o dia 31 de dezembro de 2014. Então, funcionou aqui e essa aula aqui acabou. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Vale a pena utilizar o Composer porque ele melhora muito o seu workflow, não precisa ficar baixando coisa, e quando tem atualização das bibliotecas que você usa, é só dar um update lá no terminal e já está tudo atualizado, sem precisar ficar substituindo arquivos manualmente, o que acaba se tornando um problemão depois quando o seu projeto fica mais complexo.